meio-dia e 8 na capital pernambucana. Hoje é quinta-feira, 23 de maio de 2013. E finalmente tivemos a inauguração oficial da Arena Pernambuco, muito esperada, muito aguardada, com ansiedade. Nós vamos fazer, inclusive, um programa especial no próximo sábado, com dois dos convidados que aqui estão, Moacir Matias e Léo Guerreiro, para a gente bater um papo exatamente sobre a Arena Pernambuco, como foi a festa, né, que nós tivemos lá no estádio, inaugurado ontem à noite. Não, que empatou com o Sport, que nós mostramos os melhores momentos. Daqui a pouquinho já tem imagens, já temos imagens aqui da Arena. Vamos soltar então. Olha a formosura, a beleza, a imponência, né, de quem chegava ontem na Arena Pernambuco. Esses LEDs colocados do lado externo, maracatu sendo referendado na entrada do estádio. Aí o público chegando, né, 26.803 torcedores. O lado interno da Arena, com o torcedor acomodado, e vocês vão ver daqui a pouco matérias que nós fizemos com o Vitor Araújo. Tem um cara chato também que vai entrar daqui a pouco, se meter na repórter. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês ao longo do programa. Moacir Matias, Marcos Leandro, Léo Guerreiro estão com a gente para a gente analisar muita coisa, inclusive. Eu já falei para vocês de casa. Se nós dissermos o número da Mega Sena, joguem ao contrário. Se nós vaticinarmos que clube tal vai ganhar do outro time, desconfiem. E quando a gente afirmar peremptoriamente de que time tal vai ganhar ou perder, não acredite. Foi o que Marcos Leandro fez ontem com o Salgueiro. Não tem como passar. Marquinhos, mas olha bem, o Salgueiro pode ser que dê um super. Não tem como. E o Salgueiro empatou com Vitória, 1-1. E Pernambuco continua vivo na Copa do Brasil. E que venha o Inter, que venha o Cruzeiro. Quem tem mais aí na mão? Pela frente. O Salgueiro tá o Criciúma, né? Favorito absoluto. O segundo jogo é onde? Eu acho que é sorteio. Se pelo sorteio, a gente tem a chance de jogar a segunda aqui, né? Tem a chance de jogar a segunda aqui em Pernambuco. E atenção, emissoras de televisão, por favor, passem a transmitir os jogos do Salgueiro, tá? Passou ontem. Salgueiro Vitória? Eu vi. Passou aonde? Eu vi, no canal fechado, no Sport TV. Eu assisti. Sport TV 5. Foi, Antes do 3 não? Antes do jogo do Santos e Joinville. Eu perdi o segundo tempo do jogo do Náutico, no Sporting, e quando eu soube que estava 1-1, Salgueiro e Vitória, mudei pro Salgueiro. Eu domingo lá no jornal, mudou pro jogo do Salgueiro, porque foi um feito. Foi um feito, parabéns ao Salgueiro. Não acreditava, mas sou entusiasta do interior, fiquei muito alegre com a classificação do Salgueiro. Tirou o time da primeira divisão. Para mim é a segunda vitória mais importante da história do Salgueiro. A primeira foi aquela com o Paysandu. Primeira né? Paysandu, claro. Justificativa, né? Nós mortais não vimos o jogo do Salgueiro, porque todos nós estávamos trabalhando. Eu também estava, saí do jornal 1h30 da manhã. Diferentemente do Marcos Leandro, né? Que 1h30 da manhã. Os amigos lá de escrever. Brincadeira de escrever, só vai escrever uma coluna, vou escrever, é muito fácil. No Facebook, é brincando com os amigos jornalistas do nosso queridíssimo Jornal do Comércio. Pessoal de casa quer interagir, o Marquinhos, como é que faz? Isso mesmo, né? Pelo Twitter, o seleçãodoradio.com, e também pelo Facebook, curtindo a fanpage da Seleção do Rádio. Estamos na internet, ao vivo, Seleção do Rádio. www.seleçãodoradio.com.br. Prêmio da semana para você mandar a mensagem mais criativa acerca do jogo da estreia do Náutico contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, domingo que vem, sem gracinhas e batalhas do Sul. Perdão, que Olímpico. Alfredo Jaconi. Que Olímpico, que Arena. Olímpico tem mais, a Arena nem pensava. Alfredo Jaconi, sai do Juventude. Pois é, nenhuma gracinha quanto à Batalha dos Aflitos, por favor. E a pergunta de hoje é facílima, seu assim. Mangaba, caldo de cana, goiabada com queijo. Olha só que fantástico. Estou falando em sobremesa, já mostro o prato principal. O que significa Sport estreia contra quem? Em casa. Hein? Em casa. Em casa? Em casa. O que significa em casa? Só isso. Vocês vão responder o que significa em casa. Responder o que significa em casa, vocês estarão... Não, você quer saber uma dúvida. Você quer saber o que significa em casa... O nome de casa. A sigla. Porque o nome de casa não é a sigla, né? Casa é Casa Futebol Clube. Não é da Casa do Clube. O nome de casa é Casa Futebol Clube. Não é. Esse é o site oficial do clube, em Casa Futebol Clube. Não é. Você vai discutir com o site do clube. Agora, eu estou perguntando por que surgiu o nome Casa. De onde advém o nome Casa, por favor. Podem escrever daqui a pouco no Felipe Procel com a caneta e o hidrocor, vocês vão automaticamente participar. Gente, sábado e domingo, até 50% de desconto nos produtos da Brahma, da Danone, na cadeia que foi formada para que você faça um futebol melhor. Confira. Vem aí o super fim de semana do sócio torcedor, dias 25 e 26 de maio. Quem for sócio do seu time, aproveita os descontos de até 50% nesses produtos Ambev. A metade do preço. Confira outros descontos em futebolmelhor.com.br. Viva com moderação. Beba com moderação. Nós vamos mostrar agora
os resultados da Copa do Brasil. Solta pra gente, por favor, na tela, Dona Mariana, seu Lucas. O Vitória empatou com o Salgueiro, classificou, Figueirense 3-1 no Arapongas, era esperado, né? Isso. Botafogo 3-0, mais CRB, rapaz. O Schwenk, tu não dissesse que ia fazer um milagre lá. 3-0, foi fazer uma visitazinha ao Rio de Janeiro, ao Cristo Redentor. Cruzeiro 4-0, sapecou no Resende. Como é que foi o Santos com o Joinville, hein? Horrível. Você assistiu o jogo, não, Marquinhos? Muito ruim o jogo do Santos. Mas classificou, né? Classificou porque ganhou o jogo 1-0 lá fora de casa, mas correu risco, né? Se o Joinville faz um gol, leva o jogo. Foi a última agora, Neymar? O Santos recusou ontem uma proposta de 57 milhões de reais pelo Neymar, mas hoje, informação de hoje para amanhã, é que o Barcelona aumentou um pouco essa proposta e o Santos está analisando. Está analisando. Vamos falar do esporte, porque Sérgio Guedes, eu falei ontem aqui, né, Marquinhos, coincidência. Antes da demissão do Sérgio, a gente disse ontem aqui, ou você toma uma atitude, Sérgio, ou toma uma atitude contra você. Você vacilou, dançou. Sérgio Guedes não suportou a pressão e foi demitido ontem à noite pela diretoria do esporte. Foram 4 derrotas consecutivas, 2 contra o Santa Cruz e outras 2 contra o ABC. O time perdeu o título pernambucano em casa e viu a festa dos tricolores mais um ano na Ilha do Retiro. Na última terça-feira, derrota de virada e saída vexatória da Copa do Brasil. Os jogadores estão cabisbaixos. Felipe Azevedo se diz envergonhado com o atual momento do clube. O tempo é curto para mudar a história. No sábado, o time rubro-negro estreia na Série B contra o Icasa, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Gustavo Bueno vai comandar a equipe como treinador interino, até a contratação de um novo técnico. Pois é, rapaz. Gustavo Bueno, sobrou normalmente para ele. Você estava lembrando aqui, Givanildo Mazola 2 vezes, Sérgio Guedes 2 vezes, Wagner Mancini, Vadão, quem mais? Mazola, Cerezo, Leão, em 2 anos de alguma coisa. O Dinelson Batista pra cá virou um festival de vamos ver se dá certo. Falaram Mancini aí também já? E claro que isso não pode dar certo. Porque são chutes emocionalizados, as decisões em cima da pressão, e decisão em cima de pressão não se deve tomar em nenhuma empresa. E o futebol não poderia ser diferente. Eu acho que é um equívoco a dispensa do Sérgio Guedes. E essa definição lá em cima provoca a definição no campo. Ou seja, o esporte há muito tempo não tem um time titular definido. Perguntei a você, Marcos, eu acho que 2 semanas atrás, eu perguntei para você qual foi o último time titular que a gente havia decorado. Foi em 2008. Vizinho Neto, Igor, Duval, César e Dutra. Pois é. René Paulista, sendo goiano, Palmeirito, depois Cássio, Emilton Bala e Leandro Machado. A partir daí ficou difícil. Você botou com 12, mas tudo bem. Mas é bom. Mas a partir daí ficou difícil. Cada treinador que chega e o tempo de duração do treinador, que era de 6 meses, passou para 4 meses, agora é 2 meses. 2 meses, um pouco bem. Quer dizer, não dá tempo absolutamente para muita coisa. Eu não. Isso se explica, inclusive, leva em parte no êxito do esporte nesses 3 últimos campeonatos. Claro. Aliás, é a ponta do iceberg da falta de títulos e de resultados. Porque se você não tem um treinador... Primeiro, é uma prova de incompetência quando contrata. Porque cada vez que eu boto um treinador para fora, que eu estou dando satisfação para a torcida, porque a torcida quer a cabeça dele, eu estou dizendo que eu sou incompetente. Porque eu apostei errado. O esporte só fez apostar errado. Porque quando você traz o técnico, você está dizendo que ele vai dar certo. Não traz achando que vai dar errado. Então parem, pensem dessa vez e tragam alguém que vocês realmente acreditem que vai dar certo. Por exemplo, o Dorival Júnior. É um treinador para mim que poderia dar certo no esporte. Não sei se tem 300 mil para pagar, 250, isso não é problema meu. Mas se quer o nome para dar certo, estaria certo. Estou falando do Zé Teodoro também, estou falando do Martelotti. Mas acho que não é só isso não. Eu acho que não é só isso não. Do jeito que está o esporte, trouxer o treinador que trouxer, vai ter problema. Não acredito não, Léo. Eu acho que vai, porque é um momento interno do clube. Mas Léo, isso está contagiando tudo. Sabe o que eu acho? Se você pegar os jogadores que o esporte contratou ultimamente, quando eles são contratados, a gente diz, pô, bom jogador. 90% dos jogadores que chegam no esporte, ele está com bom jogador. Jogou bem, Felipe Azevedo, jogou bem em tal lugar. O Marcos Aurélio jogou bem. Tem aquela referência, né? Cemitério de jogadores. Aí ele virou um cemitério de jogadores. Então, como é que era na época da guilhotina? Mas o melhor, para não dizer o pior, é que esses jogadores jogaram bem mesmo. Você contrata um Gilberto, contrata um Hugo, contrata um Henrique, todos jogadores de grande nome. E quando sai daqui, é o exemplo do Alessandro. Volta a se recuperar. O Alessandro, que jogou aqui no esporte, não fez nada. Jogou bem no Vasco, está lá no Atlético Mineiro. O que está acontecendo? Para mim, o treinador, cuja função não é ser comentarista esportivo, e tem muitos deles que são, ou seja, a gente só pode falar, não pode fazer, que tem que tirar o máximo dos atletas e fazê-los jogar. Isso é,
esquema bem feito, entrosamento bem feito e, acima de tudo, definição do time titular. Mas eu acho que a demissão do Sérgio tem muito a ver com o que ele falou na coletiva. Ele chamou que todo mundo tem que chamar de responsabilidade, de jogadores, comissão técnica, diretoria. Mas ele falou correto, né? Ele foi punido pelo que ele falou de certo, não pela sinceridade. É verdade. Não é sinceridade, é porque é correto mesmo. É uma avaliação de diretoria que não tem tido a competência necessária na hora da competição. Só que a atitude tem que ser feita antes. E essa questão de não ter contratado corretamente vai de encontro com o que a gente falou. Os jogadores são contratados, foram bons jogadores. Agora é um show de coerência, né? Sérgio Guedes participou da demissão do Cicinho, da contratação do Nunes, o Jonathan Balotelli, o Gilcinho está saindo também agora do esporte, e agora tira. Vamos ver os gols do Salgueiro contra o Vitória. O nosso Felipe Estiloso disse, poxa, como eu não vi os gols, vamos buscar para ele ver. Tá aí os gols. O Vitória sai na frente. Vocês vão ver aí. São os melhores momentos, Felipe? Estou vendo o gol do Vitória. Está vendo o gol do Vitória aqui agora? Agora, Marquinhos, você viu o jogo? Cabeça, Neto Coruja. Neto Coruja, cabeça 1-0. Jogo na Arena Fonte Nova. Pois é, rapaz. No começo do jogo, e o Salgueiro empatou. Elvis. De falta, uma grande colaboração do goleiro Wilson. Esse gol ele termina acontecendo. Esse gol ele termina acontecendo 8 minutos depois da marcação do gol do Vitória. E havia um tempo tremendo ainda para que o. Estão revendo aí o gol do Elvis? Havia um tempo tremendo para que o Vitória fizesse o segundo gol. Mas o Salgueiro soube segurar a pressão. Soube, parabéns para o Mondragão. Segurou a pressão, o Salgueiro. O goleirão também colaborou um pouquinho, né? Colaborou. Vem para mim, Mariana, vem para mim. Parabéns para o Salgueiro, um grande resultado, o resultado de empate. Passa pelo Criciúma, Guaci? Passe pelo Criciúma. Eu acho que tem chance de passar. Acho que tem chance. Léo? Tem chance também. Vamos falar da Sky, a melhor TV por assinatura do planeta, R$ 39,90. Durante 3 meses você faz uma experiência inesquecível. Você assina Sky e paga R$ 39,90 e passa a ter mais de 80 canais à sua disposição. Filmes, shows, notícias, canais infantis, esportes, em geral. Sky, para você ligar, bota na tela, por favor. Para você ligar, Tech News, 3011-0819. 3011-0819, daí na tela para você ligar agora e fazer a sua assinatura da Sky. Ontem pelo Libertadores, 0-0, o Fluminense contra o Olímpia. Cara, que jogo complicado pro Fluminense. Time pesado do Olímpia, Léo. Time de tradição, time que se defender muito bem, o goleiro teve uma boa participação. A melhor chance do Fluminense foi a do Rainer. Pois é. O Fred deixou o Rainer na cara do gol, aí o Rainer bateu com o calcanhar e perdeu o gol. A melhor chance do Fluminense ser do Rainer realmente. Está errado. Teve o Fred no jogo, o Fred foi pouquíssimo acionado na partida, mas você vai ser super acionado agora, porque a imagem vai fazer você tremer. Babi. Você viu pela internet, né? Porque todo de olho em você. Babi, ao ver essa imagem, você vai pensar, calma assim, não adianta assim, você não pode ir em direção à televisão, não vai satisfazer a sua fome, o seu apetite. Mas pode babar. Mas babar pode à vontade. São imagens do portal da Picanha, melhor picanha do Recife, ali na Zé Maria, 911. Você encontra a melhor picanha, R$ 50,90 para 3 pessoas. Maravilha, parque infantil para sua criança e delivery 3242-5001. Portal da Picanha. Vamos ver Vitor Araújo se deslocando para o estádio. Vamos ver o Vitor. Solta a imagem aí. No metrô. Aí o Vitor pagando a tarifa. Você que deu dinheiro para ele? Felipe, você não? Olha a fila. O Assis foi de metrô também, mas você foi lá da Santa Luzia. E o Vitor está perdendo aí o metrô. Ele fez 6 estações a mais do que eu. 6 a mais, né? Aí. Eu acho que a ida, apesar desse tumulto aí na entrada, geral de pico, mas eu acho que a ida não foi nenhum problema, pelo menos foi a volta, né? A volta foi o meu problema. Porque saiu todo mundo junto, né? Vitor foi saudado por um Aí a chegada na mudança do metrô para o ônibus, né? Para se deslocar para a arena. Em função dessa brilhante reportagem que foi idealizada pelo Felipe e pelo Júnior, o Vitor chegou atrasado e o Assis Matias teve que fazer a abertura. Foi a primeira vez na minha vida. E eu colaborei com ele. Você colaborou com ele, né, não? Agora é aqui, essa aqui pra gente ser uma brama, bem geladinha, solta pra nós. Agora quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Capu, tem um copo? Só taça.
Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. Beba com moderação, seu Marcos Leandro, o pessoal falando da saída do Sérgio Guedes, falando da grande classificação do Salgueiro. Isso mesmo. Aqui o Israel Henrique, como se a culpa fosse dele, Sérgio Guedes. Ele é menos culpado. Tem que ser uma vassourada forte nesse elenco. Do jeito que tá, nem Guardiola dá jeito. Assim como o Léo falou, né? Pensando como eu. Como Léo Guerreiro, ele pensa diferente. Léo Guerreiro. E aqui o pessoal também elogiando muito o Salgueiro, dizendo que o Salgueiro é Pernambuco da Copa do Brasil. Só o hino do Salgueiro. Delirão meu Salgueiro. Esse é outro Salgueiro, né? Só dar nome, o José Nivaldo, que tem que perder aqui a mensagem, que fala do Salgueiro, e o Anderson Waitman. Beleza. Zé Nivaldo falando do Salgueiro, não é Zé Nivaldo Júnior, não. É Zé Nivaldo Júnior. Grande Zé Nivaldo Júnior. Vamos mostrar imagens da NBA, porque ontem tivemos um jogo sensacional, Miami Heat contra o Indiana Pacers. Vocês estão vendo o placar 99-96, o jogo foi decidido nos últimos segundos da partida, ficou igual em 99-99. Aí, na prorrogação, né? Na prorrogação. E aí no final, vocês estão vendo o reloginho, 2 segundos, ponto 2, e o Miami faz a sexta decisiva. Isso cobrava do LeBron James, né? Um grande jogador, mas precisa fazer também momentos decisivos. Uhum. Como fazia Michael Jordan, Magic Johnson. Quanto a série, Marquinhos? 1-0? 1-0, a primeira da Oeste. E no Oeste, 2-0 para os Spurs. Ponto de material de construção, que zona é aquela ali? É Zona Sul, né? Ali é Zona Sul, não é Leste, não é Oeste, não. Material de construção é na WL, material de construção que fica na Zona Sul. Depois do aeroporto você encontra a WL. Você vai ter as telhas Brasilite à sua disposição, que não contém amianto mata. Você tem também uma variedade de produtos, como encanamento, tubos, conexões em PVC. Se você vai reformar o banheiro, o Assi fez uma jacuzzi na casa dele. É um apartamento maravilhoso, 320 metros quadrados. Ele botou tudo novo, entendeu? Lá na WL, bacias, tampas, lavatórios, com a melhor qualidade de preço lá embaixo. Material para construção é na WL, na Estrada da Batalha 1731, em Prazeres. Agora a gente fala outra vez do jogo de ontem. Vamos mostrar a imagem aí, porque eu quero saber quem é que fez essa matéria aí. Qual é a reportagem que a gente tem agora? Solta esse cara aí. Mostra aí pra nós aí. Não é essa não. Essa aí são os melhores momentos. Essa aí, solta esse cara aí. Você na frente aí, você tá atrapalhando a imagem aí, ó. Qual é o seu problema? Nenhum pra mim. Não, nenhum problema. O que você tá fazendo aí? O que você foi fazer? Você tem que estar aqui, trabalhando. Trabalhando, filho. Coisa que você não sabe o que é fazer há muito tempo. Muito tempo que você não sabe o que é trabalhar. Sei, tá, certo. O que você foi fazer aí? Foi fazer o quê? Você pode querer de várias maneiras, matando o tempo, embromando, pegando o dinheiro do Pedro Paulo, sem fazer nada, sem fazer força. Você tá no ar-condicionado, eu tô aqui, ó, tô suando, mas vou falar uma coisa pra você. O ambiente é sensacional, o Léo vai mostrar. Dá um giro pra lá, dá um giro pra cá, Leonardo, pra gente mostrar ao apresentador Zezé, né, o motivo pra ele ficar com inveja. Essas vaias aí, para alguns torcedores, possivelmente de outro clube. Você está vendo o torcedor do Náutico no anel inferior. Dá um giro, Leonardo, por favor, lá no anel superior, para a gente mostrar também o torcedor do Náutico presente. Aqui é o estádio. A diversão do torcedor, faltando nesse exato momento, 13 minutos para o início do jogo, é olhar os telões. Ver os telões do estádio, em que de vez em quando aparece o torcedor. E no que aparece o torcedor, é aquela festa, quando ele se vê, olha lá, quando ele se vê no telão, quando ele percebe que está no telão, automaticamente ele toma um susto e faz uma festa. Eu vim de Vitória de Santo Antão para cá, vou falar uma coisa para vocês. Eu saí às 18 horas, às 6 horas da tarde, às 18h25, 25 minutos depois eu estava aqui na arena. Quer dizer, para o pessoal que vem do interior, de Vitória, de Jabotão, de Moreno, de Gravatá, de Caruaru, não é difícil o acesso. Trânsito zero. Porque nós chegamos aqui no Recife, a BR que traz para o estádio, ela fica depois de toda a muvuca, de todo o engarrafamento. Então o trânsito quase que zero. Foi uma maravilha a chegada, tá bonita a festa, e agora é minha vez de matar você de inveja. Né? Porque agora eu vou curtir o jogo, mas antes, vamos ouvir alguns torcedores, o que eles falaram, a perspectiva deles. Eu estou achando que aquele careca que está ali é rubro-negro. A gente vai ver já, vamos ouvir alguns torcedores e a gente volta aqui, vamos lá. 3, 2, vem pra mim aí. Tá fazendo besteira aí, ô da mala. Aí alguns torcedores vão virando. Torcedor nenhum. Ouçam o som. É caldeirão mesmo, tá? É muito maior, mas a acústica do estádio
já que ele é coberto, é muito mais forte do que a acústica dos aflitos. Então, para quem dizia, mas os times vão sentir a vontade, não vão, não. Olha só o NLTCO. Barulho faz a torcida do Náutico. Tá bom, né? Chega. Vamos para o Zezé, que está apresentando o programa, e vamos escutar os comentaristas, porque o que está apresentando não vale praticamente nada no programa, significa 2% de audiência. Voltamos com o Nova Esportes na Nova Nordeste. E eu, agora acabou, agora eu vou ver o jogo, tchau. Acaba chato, né, Fran? Pensei que quando você... Léo, mostra aqui as imagens, achei que você ia pegar a câmera também. É outro Léo, é outro Léo. Nossa, tá, a gente tem Léo demais aqui. Esse é o... Freitas ou Alves? Gente, você... Agora, o detalhe que você falou... Eu ou ele? O apresentador lá. O repórter. Questão da acústica, você prestou atenção, o Nelson perdeu como é vertical. Impressionante, né? E não estava uma parte que estava fechada ali, né? Do acesso do torcedor. Do lado esquerdo, todo fechado. A impressão que deu no jogo foi a seguinte: a torcida do Náutico mesmo, estava no anel inferior. A de cima do nosso superior estava misturado, rubro-negro, que maldade. É verdade. Teve um cara que levou a camisa do esporte, hein? Mostrou uma foto. Tirou a foto, depois tirou a camisa do esporte com medo. Teve um no Sporting, depois mostrou uma fórmula. Acho que é o mesmo. Ele chegou a mostrar a fórmula, ele tirou, ficou quietinho lá. E o careca que eu falei, que infelizmente o chato aí terminou mostrando, mas era um torcedor do esporte, careca, que estava lá sentado na cadeira, e que quando a gente foi conversar com ele, o que estava lá falou, ele é rubro-negro. Eu disse, todos eu terminei contando a história no ar aqui. Melhores momentos de Náutico e Esporte, o Guaci estava lá também, vocês vão falar em cima das imagens. Na verdade, o Náutico demorou um pouco para entrar no jogo, né? Demorou bastante, praticamente todo o primeiro tempo, até 30 minutos, o Sport teve muito mais posse de bola, mais qualidade e chegou. A felicidade do Luiz Eduardo. A bola entrou, né? Entrou, não houve dúvida. Não precisava balançar a rede, né? Mas não precisava nem chip. O Jorge foi quem tirou, o assistente foi quem deu o gol, né? Correu pro meio, levantou a bandeira assiduamente, aí o Martinez tentando, fora da área. Aí a melhor bola do Adeilson, essa é a única dele, né? Dominou, bateu na trave. Rodrigo Souto, ali pela direita. Vocês vão ver agora, esse lance aí origina o cartão amarelo, que na sequência vai originar a expulsão, né? É o amarelo mostrado. E aí, ó, esse carrinho. Aí era falta para ser marcado, hoje é falta, hoje não dá. Aí o jogador do Sport ele é puxado pelo pescoço. O juiz dá cartão amarelo para o jogador do Náutico, depois expulsa o português, como se ele deu a falta para o Sport. Não dá para entender. Meio erro, né? Grande erro na partida, né? Para mim o grande foi o pênalti. O segundo grande erro foi o pênalti. Aí começa a pressão do Náutico, o Náutico começa a pressionar mais. Eu acho que a entrada do Caião foi fundamental. Entrou muito bem no jogo. Fez muito mais do que o Adeilson, inclusive. Não, mas muito mais. Aí o Elton termina tentando, cobrança de falta, passando perto, aí o pênalti no olho, né, gente? Se a gente olhar direitinho a imagem, a gente vai ver que o goleiro tira o braço, né? O goleiro bate com o braço no chão, né? E aí, parabéns se joga. Parabéns pro Caião, né? Como artista. Pois é. Elton faz a cobrança, bate muito bem a penalidade. Gramado bonito, né? Verdinho, tapete, vamos jogar, né? Atrapalha um pouquinho, né? O gramado, né? E o jogador não é assim, não pode dar aquele biquinho da chuteira no chão, reclamando o código. Não tem desculpa. O Elton tentando a minha bicicleta ali. E aí o final do jogo. Eita, rapaz! Falou isso depois do jogo? Falou. Não pode, não pode. Ele é o ICO e... Se perdeu aí, ele só se perdeu aí. Não pode, isso aí não existe. Você está incitando, né? Você tem crianças, tem senhoras, o jogo sendo televisionado para o Brasil inteiro. Aliás, televisionado para o Brasil inteiro, essa parte não, viu? Porque a TV cortou, faltando 2 minutos para acabar o jogo. É verdade. Eles cortaram para mostrar o jogo do Joinville. Mas tem outra coisa, não está definida ainda a possível entrada do Sport para fazer seus jogos na arena também. Vai ter isso, né? Não dá porque não está definida a arena. Depende da arena. Se não for aprovado, ele não vai de jeito nenhum. Não é tendência, inclusive. Sim, mas enquanto for construída a arena, ele vai ter que jogar em algum lugar. Se tiver arena. Pois é. João Felipe e Luiz Eduardo, jogadores revelados no São Paulo, são os reforços do Clube Náutico Caparibe. Agora você deve se reforçar com leite. Hora do leite, amigo. Tem hora para leite? Você tem nada. Toda hora, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Puro, o chocolate frio, quente, com café. Leite tem que ser Camponesa. Muito mais saboroso, muito mais alimento, muito mais cálcio e vitaminas. Muito mais leite.
Leite pode ser desnatado para você que está fazendo regime integral ou instantâneo, mas tem que ser Camponês, um produto da Embaré, que dispensa apresentação. Num supermercado perto de você. Silas, falando depois do jogo, depois do empate contra o Sporting. Eu estou feliz por poder fazer parte dessa festa e eu acho que Pernambuco está presenteando o Brasil com um dos melhores estádios que eu já vi na minha vida. E para o futebol do Recife, que vai receber num presente próximo a Copa das Confederações e depois o Campeonato do Mundo, eu acredito que o Brasil e o estado de Pernambuco vai estar muito bem representado com esse estado. Então, parabéns. O Oceano, técnico do esporte, quando acabou o jogo, ele não só parabenizou pelo time, mas ele também falou, puxa, e com essa malta aí, né? A malta é a torcida, né? Com essa malta aí atrás apoiando, realmente vocês vão ter muita força. Então, só posso agradecer ao torcedor do Náutico que em momento algum, mesmo sendo um jogo amistoso, deixou de participar, e eles sabem que sem a ajuda deles, a gente não tem como, mas com a ajuda deles a coisa fica bem mais fácil pra gente. E sem a malta, lá em Caxias do Sul, a tranquilidade para esse time jogar com o Grêmio, assim? Não, eu acho que o time do Náutico está um time em reformulação, né? Perdeu muitos jogadores, como o Raine, o Araújo, o Chiesa, Patrick, etc. E hoje não foram repostos, pelo menos ao nível que se esperava, né? Então é um time que precisa ainda alguma melhoria para essa largada, vai se perdoar um pouquinho, mas não é o time ideal ainda para chegar lá. Já a interatividade com o Marcos Leandro em cima do torcedor do Náutico, mas não precisa de reforma nenhuma o Portal da Picanha, viu? Assim, lá não tem reformulação, lá está tudo tranquilo, entendeu? Tá o Antônio Batista aqui, beleza, lá de fora, lá de externa, maravilhoso. Lá em cima, vocês estão vendo ali de costas, são as televisões espalhadas em todo o restaurante para você ver o jogo do seu time. Aí o espaço para a criançada, a Maria Eduarda está chegando aí, Maria Eduarda do Dr. Marcos Leandro, depois vem a dona Letícia, vão ficar ali brincando, as duas juntas. Meninos, por favor, afastem-se. Eu vou avisando vocês, tá? Letícia vai escrever o livro Virgem aos 21. Vai ser um best-seller. Portal da Picanha, na Zé Maria 911. Olha a risada de vocês aí. Vocês estão ouvindo aí? Eu tenho 2 filhos homens, né? Tem 3 vistos. Afaste-se de Letícia, pode ter certeza.